Amém. Irmãos, juventude é assim, né? Vai tentando, uma hora dá tudo certo. Nem nós que somos assim mais, vamos dizer assim, a palavra é velho mesmo, né? Experientes, mais velhos, conseguem chegar aqui em cima e ser desenvolto, quanto mais adolescentes. Então eu quero uma salva de palmas para eles aí, porque ficar na frente de pessoas e falar não é fácil. Mas por isso mesmo, nós estamos aqui também para ficar juntos, compartilhar a palavra, e não será diferente hoje. Eu quero chamar o irmão Marcelo Lemos, vai ministrar a palavra de Deus ao nosso coração, agora à noite. Gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos orar, não para que o Marcelo seja abençoado, porque o Marcelo já é abençoado, mas para que Deus possa usá-lo poderosamente ainda mais, e também por meio da palavra. Senhor, muito obrigado por nos oportunizar a chance de estar aqui essa noite, ó Deus, e ouvir o Teu Filho, que o Senhor colocou em seu coração, nesse culto em que os jovens estão à frente, ó Deus, nessa celebração descontraída, mas que tem o condão, ó Deus, o ponto forte é de adorar o Senhor. Fala poderosamente, usa a Tua palavra, nos direciona, ó Deus, nós estamos dispostos a Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Queria dizer que até eu tive que entrar na dança aí da juventude. Me colocaram para gravar ontem um vídeo lá no Instagram, que eu tive que primeiro ir para o Google para descobrir o que eu ia falar, porque a metade das palavras eu não sabia o que significava. Isso só me leva a uma conclusão, gente, eu estou velho, não dá para acompanhar, mas no final acho que deu tudo certo, né? Aprendi umas palavras novas lá, hypado, height, e mais outras lá que eu não vou conseguir nem repetir agora se eu não ler a colinha. Mas que bom que você está aqui nesta noite. Eu convido você a fechar os seus olhos, levante também as suas mãos. Já agradeça a Deus por Ele ter oportunizado você estar aqui. Nós temos a certeza que Deus já falou conosco através da ministração do louvor, do teatro, e não será diferente na ministração da palavra, porque o propósito dele é tocar em nós, e o nosso papel é abrir os nossos corações. Por isso pedimos, Senhor, nesta noite, que estamos no melhor lugar, para ouvir a Tua voz, para aprender, Senhor, ó Deus, da Tua vontade, da Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre lugar nos nossos corações. Ó Deus, faça-nos refletir nesta noite, naquilo que precisamos, Senhor, mudar, naquilo que precisamos melhorar. Mas também, Senhor, que saia dos nossos lábios, ó Deus, a perfeita adoração, a verdadeira declaração de que somos Teus filhos e de que realmente, Senhor, Te amamos. Nós oramos assim, certos de que o Teu Espírito falará aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, rapidamente, abra sua Bíblia. Livro do 1 Samuel, profeta 1 Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler apenas um versículo, de número 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Também vai ser projetado aí na TV. Na versão NVI. E eu vou me esforçar aqui para ler, porque eu perdi meu óculos na quinta-feira. E aí eu não sei se eu olho para vocês, se eu olho para a palavra. Vou fazer um pouco de cada coisa. Quem encontrou aí, diga amém. Olhando para a TV ficou fácil, né? Amém.
nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu diria até, se tivesse que acrescentar aqui, a quem ele teve a ousadia, mas uma ousadia muito complicada, de desafiar ao Deus de Israel. Como também, quando qualquer um dos gigantes resolve desafiar a mim e a você como filho de Deus, ele toma a pior decisão possível. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Coloque-se assentado, por gentileza. Este capítulo de Samuel, de 1 Samuel, no versos 17, é uma história clássica. Quando se fala de batalha, e batalha que tem proporções muito elevadas, e eu falo porque era desproporcional aos combatentes. Nós temos na Bíblia muitas batalhas em que um exército desafiava outro exército. Mas aqui foi um pouco diferente. Um homem desafiando um exército inteiro. Não temos como lembrar de uma batalha épica e clássica nesse contexto, sem falarmos de Davi e Golias. E interessante que os gigantes continuam. Estão aí todos os dias, em todos os lugares, em todas as áreas possíveis, com o intuito de te desafiar, de nos desafiar em todos os momentos. Da mesma forma que o gigante Golias, o intuito dele, além de envergonhar o exército, era torná-lo escravos, era tornar o povo de Israel novamente escravos. Os gigantes que se levantam hoje em dia, o intuito dele também é escravizar o ser humano. Golias foi muito claro em dizer o seguinte: repetidamente, várias vezes, vários dias, ele sempre falava: olha, não há necessidade de lutarmos exército contra exército. Levante aí um homem, elege aí uma pessoa que possa lutar contra mim. E quem ganhar, o vencedor, passa a dominar sobre o povo vencido. Mas a bronca não era fácil, não. O homem tinha 2,90 metros. Algumas traduções falam 2,92, outras 2,97. Imagina você ser confrontado a cair na mão, a rolar na poeira, com uma pessoa de quase 3 metros. Eu
Tenho a altura de 1,69, falo com muito orgulho, tá? Porque de primeiro eu falava 1,68, mas aí um dia desse eu fui medir em algum lugar aí, deu 1,69, eu falei, tomo posse, é 1,69, porque 1 centímetro faz diferença. Mas imagina encarar um homem de 3 metros. A bronca era complicada, né? Muito complicada. Mas por 40 dias, ele repetia sempre a mesma coisa. Mande alguém, elege alguém, para que venha lutar contra mim. E aquele que vencer, será possuidor do vencido. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não quero resposta. Quem aqui iria se eleger, hein? 2,92 metros? O homem precisava de um ajudante para carregar o seu escudo e a sua lança. Mas então, se ficamos nessa situação complicada de nos colocar à disposição para aceitar o desafio, como então nós venceremos os gigantes que se levantam contra nós? E aí nós vamos recorrer à história de Davi. Como tudo começou? Como ele foi capaz de aceitar o desafio? Foi porque houve um chamado para ele. Deus o chamou e o escolheu para ser rei de Israel. E nesse chamado aconteceu algo que mudou completamente a vida de Davi. Porque quando Deus ordenou a Samuel e disse: Samuel, olha, eu rejeitei a Saul, que é rei, e agora você vai na casa de Jessé, vai chamar os filhos dele e vai ungir alguém lá, que eu vou dizer quem é, como rei. E Samuel cumpriu aquilo que Deus ordenou. Chegando lá, pediu que Jessé colocasse na sua frente todos os seus filhos. E nós, como somos muito visuais, Samuel também foi. Olhou para o primeiro, bonitão, alto, e falou: é esse. E Deus disse para ele: não, Samuel, você está olhando a aparência, mas eu olho é o coração. Deus estava dizendo para Samuel: olha, não importa aquilo que é o externo, eu estou olhando aquilo que é o interior, aquilo que é a vontade, o desejo de realmente ser um vencedor. E Samuel então pulou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até que se esgotasse todos os filhos. Mas Deus reprovou a todos. E aí Samuel falou: olha, Jessé, não tem mais ninguém? Aí Jessé lembrou: não, tem um sim. Tem Davi. Está lá cuidando das ovelhas, é pastor. Mas então por que ele não está aqui? Não, mande chamá-lo. Mande chamá-lo. E quando Davi se apresentou diante do profeta Samuel,
Deus falou: é este que eu tenho chamado. É este que será segundo o meu coração. É este que será o rei de Israel. O segredo então foi o chamado. Tudo começou com um chamado que fez com que Davi recebesse a unção. E após ele receber a unção, tudo na sua vida mudou. Não é diferente nós, como filhos de Deus que somos, porque Deus também nos chama para Ele mesmo. Nós até recebemos nomes por onde passamos, como crente, evangélicos, mas o que Deus na verdade nos chamou foi para Ele. Ele chamou a cada um de nós, o chamado dele foi para Ele, para ser a vida dele e Ele estar na nossa vida. É por isso que Jesus fez a oração: Pai, para que todos sejam um, como Tu és em mim, e eu sou em Ti, e que eles sejam também em nós, para que todo mundo creia que foi o Senhor que me enviou. O Senhor nos chamou para Ele, para fazer parte dEle, e que a vida dEle fizesse e passasse a fazer parte de nós. Quando nós entendemos esse chamado de Deus para nós, quando nós entendemos que quando Deus nos chamou para Ele, e uma vez que Ele é o Senhor da batalha, o Senhor Todo-Poderoso, nós fazemos parte daquele que vence todas as guerras, que vence todas as batalhas, que vence todos os gigantes. E uma vez nele, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. E aí, quando somos ungidos, você atropela os seus problemas. Você não só vence o gigante, você passa por cima dele, põe o pé e arranca a cabeça. E fala assim, ó, esse aqui não me incomoda mais. E esse gigante não pode mais se levantar contra você. Tudo começou quando Davi foi ungido. Está em Samuel capítulo 16, versículo 13, quando a palavra fala que Samuel pegou o jarro, foi sobre a cabeça de Davi e derramou o óleo. E naquela mesma hora aconteceu algo extraordinário. A palavra fala que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Está entendendo por que Deus chamou você para Ele? E por que Ele coloca à nossa disposição a unção do Espírito Santo? Porque quando somos ungidos e quando temos a unção do Espírito Santo, o poder de Deus se apodera de nós. Então nós somos apoderados pelo poder de Deus. E uma vez apoderado, não há gigante que possa nos resistir. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: você está empoderado pelo Espírito de Deus. E eu te digo ainda mais, fala assim, ó, começa a avisar os seus gigantes
Fala para o seu irmão. Que a bronca agora é outra. Agora o trem ficou feio. Porque se ele me desafiou, ou se ele está te desafiando, ele precisa saber agora que você tem o poder do Espírito Santo. Eu até arrisco dizer que você não vai nem precisar matá-lo, porque ele vai fugir do seu caminho. Porque não há como resistir o poder de Deus. Não há como resistir o poder do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que cantamos aqui, temer porque se nós estamos guardados por aquele que não perde batalhas. Mas se por acaso ele te desafiar, ele já está avisado que ele é um perdedor. Golias, quando viu Davi, olhou para ele e o achou muito insignificante. Falou o seguinte: olha, quem é você? Que isso? Você está vindo com pedra? Porque Davi recusou usar a armadura que Saul, que estava amedrontado, não quis usar. Que isso? Você vem comigo, você vem com pedras? E Davi disse para ele: sabe qual é o seu problema, de Golias? Você desafiou o Deus errado. O seu problema foi que você desafiou o Deus dos exércitos. A sua derrota começou quando você desafiou o Deus dos exércitos. E agora sim, como eu falei que quando Davi foi ungido, mudou a vida dele, porque agora ele estava com poder do Espírito Santo. Porque força é aquilo que nós temos. É a força do nosso braço. É a força do exército, que o exército tem, o seu poderio com as suas armas. A física até ela fala um pouco a respeito disso, que a força e o poder são desproporcionais. Porque a força, ela vai depender da massa. Por isso que nós vamos para a academia, né? Malhamos, para ficar com o braço forte, para conseguir pegar o bujão de gás, para conseguir carregar peso. Mas e o poder? Onde você viu algum lugar que você possa receber poder, a não ser na presença de Deus, através do Espírito Santo? O poder, ele está muito ligado ao tempo e à velocidade, e é isso que Deus proporcionou para Davi, porque enquanto foram chamados para o campo de batalha, enquanto o exército de Israel estava recuado, e aquele gigante se aproximava, imagina você, que eu perguntei aqui se alguém teria coragem de desafiar aquele menino pequeno, quando ele viu o gigante correndo para o lado dele. Alguém poderia pensar assim, né? Ele meteu o pé para o lado contrário, mas não, ele partiu para cima. Eu tenho certeza que ele
Ele estava com a pedra ali, mas se ele não acertasse aquela pedrada no gigante, ele voaria naquele gigante. E se fosse necessário, ele arrancaria a cabeça dele com as próprias mãos. Sabe por quê? Uma vez empoderados por Deus, nada pode nos deter. Mas nós precisamos também ter uma consciência de que uma vez que Deus nos chamou para Ele, como aprendemos aqui no teatro, foi para ter relacionamento, foi para ter intimidade. Não é para ouvirmos uma mensagem e nos encorajar, mas quando saímos dessa porta, o primeiro gigante que encontrarmos, nós recuarmos de novo. Mas o que Deus quer é que eu e você conheçamos qual é a nossa identidade. Quem somos? E o que temos em nossas mãos, que é o poder do Espírito Santo para vencer todas as batalhas. Porque se sairmos daqui, nos depararmos com os desafios da vida e tivermos dúvida, certo é de que nós novamente vamos recuar. E o gigante não está para brincadeira. Se ele te pegar, ele vai te escravizar. É a dúvida. E eu gosto muito de uma história que tem na parte do livro Peregrino. Eu já contei aqui, mas num outro aspecto. Mas quando a palavra fala que o livro conta a história de cristão que saía da cidade da perdição para a cidade celestial, no meio do caminho, ele passando por um muro, ele encontra uma escada, e ele julga que aquela escada ali vai ser um atalho muito bom para ele. E quando ele atravessa a escada, ele e o companheiro dele, ele cai num ambiente completamente inóspito, escuro, onde ele não podia enxergar nada. E ele caiu num buraco. E ficou ali até o dia amanhecer. Pela manhã, ele teve uma desagradável experiência, porque ele descobriu que ele tinha entrado num território de um gigante. E o gigante lança a mão dele, aprisiona ele. Deixa ele e o amigo aprisionado, e todo dia o gigante vai lá para perturbar mesmo o psicológico deles. Vocês caíram no lugar errado. Vocês caíram no meu terreno. E olha, tome-lhe o chicote. Apanhava, até o livro contar que eles ficavam desfalecidos, sem forças. E além de apanhar todos os dias, o gigante ia lá e falava assim: você vai aguentar isso? Você vai aguentar ficar apanhando todo dia? Não é melhor você tirar a sua vida? Acabar com o sofrimento? E isso se repetiu por alguns dias. E na conversa entre os amigos eles falaram: meu Deus, o que nós fizemos? Por que não seguimos o caminho que Deus, ou que nós estávamos? Por que resolvemos tomar atalho? Por que nos permitimos cair na mão de um gigante que quer, além de nos machucar todos os dias, agora quer a nossa própria morte? Além de nos escravizar, ainda quer nos matar.
Este é o papel do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Mas aí eles lembraram de orar a Deus. Eles lembraram: Senhor, tenha misericórdia, nós precisamos ser livres dessa escravidão, nós precisamos ser livres deste calabouço e nós precisamos andar em liberdade novamente. Querido, sabe de uma coisa? Por mais que em algum momento da nossa vida, um desafio ou um problema se levante de tal forma que nos machuque e nos faça pensar o pior, às vezes de renunciar à própria vida, saiba de uma coisa: tem um Deus todo-poderoso, o Senhor forte na guerra, o Deus dos deuses, que está pronto para ouvir a sua oração. E quando Ele ouve a sua oração, Ele age em seu favor. Ele viu os anjos para resgatar, para te tirar do lugar onde você está, para te colocar de pé novamente e te fazer caminhar em liberdade. Não há gigante que possa nos derrotar. Mas tem um gigante que pode nos incomodar também. É a nossa incredulidade. Somos nós mesmos. Quando decidimos, ou quando esquecemos a identidade que temos de filhos de Deus, e deixamos crescer dentro de nós as dúvidas, as incertezas. Será que eu estou no lugar certo? Será que o que eu estou fazendo é correto? Será que renunciar a tudo e ser filho de Deus é a melhor opção? Mas na hora que isso acontecer, lembre-se de que o Espírito Santo vai testificar em você, para te fazer voltar à realidade de filho de Deus. E eu quero encerrar, e aí eu fico até com medo de falar quando eu quero encerrar, porque eu já fiquei, todo mundo aqui já está falando, né, que quando eu falo que eu vou encerrar, eu falo mais 30 minutos, né? Mas agora é sério, para encerrar. Eu vou falar só mais 20. Vou falar do último gigante, que é a morte. Mas não é a morte física, é a morte eterna. Mas nós cantamos aqui nesta noite, o filho de Davi, o descendente de Davi. É ele que venceu a morte. Foi ele que morreu, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Foi ele que deixou o Espírito Santo para nos empoderar. Foi ele que pagou o Pix pela sua vida, pela sua salvação, pagou todos os seus boletos, a sua nota promissória, levou até a cruz para que você seja livre, para que você seja cheio do Espírito Santo e para que você vença todos os gigantes, inclusive a morte eterna. Este é um dos piores gigantes. Saber que se não tomarmos posse e sermos de Deus, nós podemos morrer eternamente. Mas o descendente de Davi, o Deus poderoso, nos trouxe aqui nesta noite para nos lembrar que até a morte ele venceu.
para que hoje nós tivéssemos direito à vida eterna. Que Deus nos abençoe. Coloque-se de pé, por gentileza. Eu digo que todo culto é um momento de reflexão. E eu convido você a fazer essa reflexão enquanto o Ministério de Louvor canta. Faça a sua oração a Deus e peça a Ele para trazer à sua memória quais são os gigantes que têm te feito parar. Porque eu tenho certeza de uma coisa: não só hoje, mas daqui para frente, se você assim quiser, nenhum deles subsistirá a você, porque o poder do Espírito Santo está sobre você. Mas mesmo assim, se você desejar uma oração, talvez as suas forças estão se desfalecendo para vencer esses gigantes, Deus nos convida nesta hora para orar a Ele, para falar com Ele, para juntos pedirmos por misericórdia, pelo socorro. E você também pode vir à frente se desejar, para receber a unção e sair mais uma vez deste templo, empoderado, cheio do Espírito Santo de Deus. A oportunidade está aberta enquanto cantamos.